Olá, tudo bem? Mais um bloco aqui de Direito Penal Militar, ainda dentro do tema conceito de crime militar. Vamos então revisar o que a gente falou. A gente falou aqui sobre os conceitos, de crime militar, de acordo com o critério do professor Esmeraldino Bandeira, e falamos também de acordo com os critérios legais, tá? Bem, no critério legal, a gente diferenciou o crime propriamente militar do crime impropriamente militar. Iniciamos aqui o estudo do crime militar em tempo de paz, de acordo com o Código Penal Militar. Falamos da primeira hipótese do artigo 9º, inciso 1, que é o conceito de crime propriamente militar para a doutrina majoritária, critério topográfico, que é aquele previsto somente no CPM. Não interessa quem é um sujeito ativo. Agora, falamos também do tópico 2, no inciso 2, e falamos do crime militar praticado por militar em situação de atividade. Tem um caso que eu exijo que ele seja de serviço, tá? Que é o sujeito ativo militar ativo, beleza? Agora a gente vai falar do crime militar previsto no artigo 9º, inciso 3. Artigo 9º, inciso 3, então já coloca aí no seu caderno, tópico de número 3, artigo 9º, inciso 3 do CPM. Vamos falar aqui agora do crime militar praticado por civil ou militar em situação de inatividade na reserva ou reforma, beleza? Então agora ele está na reserva ou reforma. Então já coloca aí no seu caderno. Artigo 9º, inciso 3 do CPM são aqueles previstos no CPM, e na legislação penal comum, previstos no CPM e na legislação penal comum, muita atenção aqui, pessoal, que agora eu posso aplicar o Código Penal Militar para abranger o crime de licitação, o crime de tortura, o crime de abuso de autoridade, dentre outros que estejam fora do CPM, tá? Então pode estar no CPM, o Código Penal Militar, e na legislação penal comum. Continua então no seu caderno. Por civil ou militar em inatividade. Por civil ou militar em inatividade. Por civil ou militar em inatividade. Quando eu falo em inatividade, abrange quem? O militar da reserva e o militar reformado. O militar da reserva e o reformado. Então, olha, o sujeito ativo desse crime aqui do inciso 3, ele tem que ser civil ou militar em inatividade. Civil ou militar em inatividade. E continua aí, contra as instituições militares. Contra as instituições militares. Então, olha, pessoal, deixa eu já deixar claro aqui para vocês. A gente vai falar aqui ainda agora sobre a competência da Justiça Militar da União e dos Estados, beleza? Agora, aqui, pessoal, quando eu falo em civil, o civil só pratica crimes de âmbito federal, se for militar, tá? Crimes militares de âmbito federal. O civil não pratica crimes militares em âmbito estadual, beleza? Então aqui, civil não pratica crimes militares em âmbito estadual, só em âmbito federal. Então ele só está sujeito à Justiça Militar da União, não está sujeito à Justiça Militar estadual, fechou? Então só antecipando aqui a nossa observação aqui do artigo 9º, inciso 3, beleza? Então olha, o crime pode estar previsto no CPM ou fora do CPM, só que o crime é contra as instituições militares. E quando que o crime é considerado contra as instituições militares? Vamos colocar aí no seu caderno? Primeira hipótese aí é o artigo 9º, inciso 3, a linha A. É o tópico 1.1. Já coloquei aí, tópico 1.1. Tópico 1.1. Contra o patrimônio sob administração militar. 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 Pessoal, tem até um julgado recente do STJ, esse aqui é mais recente, tá? Que ele vai falar que o furto por um civil dentro de uma instituição militar, mesmo que o sujeito passivo seja lá um civil, enfim, mas se o bem estiver sob administração militar, o crime é considerado militar. Foi dentro de um quartel
da aeronáutica, tá? O sujeito ativo era civil e o STJ entendeu que a competência para julgar esse crime é da Justiça Militar da União, beleza? Porque o crime foi contra o patrimônio sob a administração militar. Contra o patrimônio sob a administração militar. Belezinha, pessoal? Fechou? Bem, então, se o crime estiver sido praticado por civil contra o patrimônio sob a administração militar, crime militar é. Beleza? Vamos lá. Segunda hipótese aí, tópico 3.2. Agora, pessoal, será considerado crime militar em razão do lugar. Por quê? Em cima, o patrimônio é sob a administração militar. Beleza? Agora, embaixo, o crime tem que ser praticado em lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então, anota nos cadernos aí. Segunda hipótese, em local sujeito à administração militar, em local sujeito à administração militar, em local sujeito à administração militar, contra, agora a gente vai ver aqui, ó, os sujeitos passivos, já que o sujeito ativo é o civil ou militar em atividade. Primeira hipótese aqui, contra militar em situação de atividade, militar em situação de atividade, militar em situação de atividade. Segunda aí, contra funcionário do Ministério Militar, contra funcionário do Ministério Militar, contra funcionário do Ministério Militar, no exercício de sua função, contra funcionário do Ministério Militar, no exercício de sua função. E terceiro aí, contra funcionário da Justiça Militar, contra funcionário da Justiça Militar, também no exercício de sua função, também no exercício de sua função, no exercício de sua função, no exercício de sua função. Pessoal, muita atenção aqui, que o sujeito passivo dessa segunda hipótese é o militar ativo, militar em atividade. Não interessa se ele esteja ou não de serviço, tá? Desde que o crime seja praticado por civil, militar inativo, contra o militar em atividade em local sujeito à administração militar, beleza? Agora, se for contra funcionário do Ministério Militar ou funcionário da Justiça Militar, aí eles têm que estar de serviço. Muita atenção aqui, ó, que esses dois devem estar de serviço. E muita atenção também nessa situação. Pode ser que ele coloque aqui, faça uma construção, sei, decoreba, não estou criando nada aqui não, tá? Ele só vai fazer aqui uma junção de artigos. E vai falar assim, ó, um crime praticado por civil em lugar sujeito à administração militar contra promotor militar configura crime militar. De novo, hein? Muita atenção, hein? O crime praticado por civil em lugar sujeito à administração militar contra o promotor militar no exercício de sua função. Pergunta, pessoal, configura aqui crime militar contra promotor que seja atuando em razão de sua função diante da Justiça Militar. Pergunta, configura crime militar aqui? Sim, por quê? Porque tem um artigo lá no CPM que ele vai falar assim, ó, considera-se funcionário da Justiça Militar, o juiz, o promotor, os funcionários da Justiça Militar, também que são considerados o quê? Funcionários da Justiça Militar, incluindo quem aí? O promotor, tá? O membro do Ministério Público. Então já anota aí no seu caderno, observação, considera-se funcionário da Justiça Militar, considera-se funcionário da Justiça Militar, o juiz, o membro do Ministério Público, os funcionários da Justiça e os funcionários da Justiça Militar e os funcionários da Justiça Militar e os funcionários da Justiça Militar, ponto, né? E os funcionários da Justiça Militar. Então, olha, o juiz, membro do Ministério Público e os funcionários da Justiça Militar.
Eu sei que o promotor não faz parte da justiça militar, mas por força do CPM, o promotor está abrangido aqui. Então, se você praticar um crime contra um promotor militar, dentro de um lugar sujeito à administração militar, configura aqui o que? Crime militar também. Tamo junto, pessoal? Beleza? Fechou? Bem, então nessa segunda hipótese tem que estar no lugar sujeito à administração militar. Terceira hipótese aí em que o civil pratica crime militar, que o militar em atividade pratica crime militar. Muito bem, tópico 3.3, contra militar em. Vamos lá? Olha, o militar, tem que estar em formatura, primeiro aí, em formatura, contra militar em formatura, ou durante o período de... Pessoal, período de manobra, período aqui de exercício, enfim, o Código Penal ele foi bem minucioso aqui para não cairmos naquela questão da generalidade. Em observância da taxatividade, ele colocou todos os tipos aqui de exercício, de manobra, de serviço. Só para não deixar nenhum para trás, ele colocou todos. Mas nem precisava, bastava ter colocado, igual ele colocou do militar em atividade, durante o período de manobra ou exercício, abrangendo aqui qualquer um desses. Mas então coloca aí no seu caderno, já que a gente tem todas essas hipóteses de serviços militares aqui. Então, olha, o civil, não interessa onde o crime seja praticado, contra o militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobra. De novo, prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobra. Só bastava ter colocado durante o período de exercício ou manobra ou atividades semelhantes. Mas não, ele colocou aqui todas as hipóteses de serviços e exercícios aqui militares. Aqui também, então, entra naquela observação que a gente fez, durante o período. Suponhamos que aquele militar que foi fazer um curso de comandos lá no Amazonas, está em Manaus, e aí no dia de folga dele, ele vai à cidade e vai na loja do seu Zé, ou na casa da tia Joana lá, né? E alguém pratica crime contra ele. Ele está lá, né, dentro do estabelecimento, alguém vai lá e subtrai sua carteira, subtraindo bens desse militar que está de folga, mas ele está durante o período de exercício. Pergunta, pessoal, crime militar? Sim, é um civil praticando crime militar contra o militar que está durante o período de exercício, durante o período de manobra. Então, lá dentro do bar da dona Joana, suponhamos que uma mulher estupre o militar lá, né? Fala assim, ó, pega a arma dele, fala assim, ó, vem cá, deita aqui, que agora você vai ver o que é bom para sua vida, né? E aí, obriga ele a manter com ela relação sexual. Pergunta, nesse caso, o crime é considerado crime militar? Sim. Por quê, pessoal? Porque ele está durante o período, mesmo que ele não esteja de serviço, durante o período de manobra, exercício aqui, acantonamento, acampamento, configura o quê? Crime militar. E olha, o sujeito ativo é o civil ou militar em inatividade. Beleza? Fechou? Bem, quarta hipótese aí no nosso caderno, tópico 3.4, contra militar no exercício da função de natureza militar. Contra militar, no exercício da função de natureza militar. Contra militar, no exercício da função de natureza militar. O Código traz para a gente algumas funções, por exemplo, no exercício do serviço de patrulhamento, não, ele não coloca patrulhamento não, de serviço militar. O que mais? No exercício da polícia judiciária militar, ou atuando aqui em razão de ordem militar, ou seja, a pessoa está de serviço. Então, o civil praticar um crime contra o militar de serviço, praticou um crime militar. Não interessa se ele está dentro ou fora do quartel. Se o militar está de serviço, o sujeito ativo praticou o quê? Crime militar, beleza? Então, crime militar aqui, por civil contra militar de serviço. Não sei se você percebeu. Civil ou militar em inatividade
não pratica crime, em regra, contra civil ou militar em inatividade. Beleza? Só tem uma hipótese. Qual que é a única hipótese aqui que o civil pratica crime contra o militar em inatividade? Isso, se o patrimônio dele estiver sob administração militar. Beleza? Se o patrimônio do civil estiver sob administração militar, isso seria possível. Agora, que ele não especifica o sujeito passivo. Especificando o sujeito passivo, todos são o quê? Militares em atividade ou quem está de serviço aqui de natureza o quê? Relacionado à atividade militar. Beleza? Fechou? Então, civil não pratica crime contra civil. Civil não pratica crime contra militar em inatividade. Ou ele está de serviço, ou está em situação de atividade, ou contra esses funcionários aqui, do Ministério Militar ou da Justiça Militar. Professor, só para deixar claro aqui, o que é esse Ministério Militar? Olha, antigamente nós tínhamos os Ministérios Militares, Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica. Hoje nós não temos mais esses três ministérios, né? Houve uma reforma dos ministérios, e aí houve a junção de 3 ministérios em um só, né? Hoje é Ministério da Defesa. Vamos lá, pessoal, continuando aí, só para a gente finalizar aqui a análise do crime militar em tempo de paz, vamos falar aqui agora da competência da Justiça Militar. Então, anotando seu caderno aí, letra D no seu caderno, competência da Justiça Militar. Competência da Justiça Militar. Nós temos 2 justiças militares, a Justiça Militar da União, que é uma justiça especializada, e a Justiça Militar Estadual, que faz parte da Justiça Comum Estadual, beleza? Vamos lá então. Então, a Justiça Militar da União e dos Estados. Vamos começar pela Justiça Militar Estadual. Ela está prevista no artigo 125 da CF. Ela é organizada em primeiro grau pelo juiz de direito e pelo Conselho de Justiça, e em segundo grau pelo próprio TJ ou pelo TJM. Tá? Então, em primeiro grau, pelo juiz de direito ou pelo Conselho de Justiça, e no segundo grau, pelo TJ ou pelo TJM, naqueles estados em que o TJM foi criado, Tribunal de Justiça Militar. Quais são os estados que o TJM pode ser criado? Muito bem, naqueles estados que haja mais de 20 mil militares. Por iniciativa do TJ, é um projeto de lei apresentado à Assembleia, para a criação desse TJM. No Brasil só temos 3 unidades da federação que tem o TJM. Quais? Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Beleza? Agora, o nosso ponto aqui nesse momento é falar da competência da Justiça Militar Estadual. O que a Justiça Militar Estadual faz? Já anota então no seu caderno aí. Compete a Justiça Militar Estadual, processar e julgar. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar. Processar e julgar o quê? Muito bem, 2 pontos. Primeiro, os crimes militares. Os crimes militares por militar dos estados, ressalvada a competência do tribunal do júri, quando a vítima for civil. Ressalvada a competência do tribunal do júri quando a vítima for civil. Pessoal, notem que a gente colocou uma ressalva, exceto a competência do tribunal do júri. Beleza? E segunda, competência da Justiça Militar Estadual. Ela só faz isso? Não. Ela julga também os atos de indisciplina. Então, continuando seu caderno aí, segunda competência, processar e julgar. Primeiro foi os crimes militares por militar do Estado, ressalvada a competência do Tribunal do Júri. E segundo aí, as ações judiciais contra atos disciplinares militares. As ações judiciais contra atos disciplinares militares. As ações judiciais contra atos disciplinares militares, ou seja, atos de indisciplina. Contra atos disciplinares militares, ou seja, atos de indisciplina.
atos de indisciplina. Tamo junto? Agora vamos lá. Deixa eu fazer uma observação aqui importante. O STF, ele falou assim, ó, se o foro por prerrogativa estiver previsto na Constituição, então ele prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri. Por exemplo, o presidente da República é julgado onde? Depende. Se crime comum no STF, se crime de responsabilidade no Senado. Um deputado ou um senador é julgado onde? Se crime, só pratica crime comum, né? Deputado ou senador não pratica crime de responsabilidade. Então, deputado ou senador, se praticar crime comum, ele será julgado perante o STF. Muita atenção que o STF fez uma restrição dessa competência, hein? Hoje, o deputado ou senador, ele é julgado pelo STF se o crime for praticado durante o exercício do mandato e relacionado às suas funções. Beleza? Mesmo que durante o exercício do mandato, se não for relacionado às funções, o deputado ou senador não será julgado pelo STF, ok? Mas é um foro por prerrogativa previsto na Constituição, que prevalece sobre a do Tribunal do Júri. Por exemplo, juiz ou promotor, ele é julgado pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça. Muita atenção que é uma competência de foro privilegiado previsto na Constituição, que prevalece sobre a do Tribunal do Júri. Agora vem cá. Aqui eu falei do crime militar praticado por militar do Estado. É um foro privilegiado? Sim. É um foro por prerrogativa de função. Porque se o militar do Estado praticar crime militar, ele será julgado por quem? Pela Justiça Militar Estadual. Só que aqui, o artigo 125, ele fez uma ressalvada a competência do Tribunal do Júri. Então, se tem a ressalva, então a competência do Tribunal do Júri, ele continua o quê? Prevalecendo, mesmo que haja aqui um foro por prerrogativa, porque a própria Constituição Federal fez a ressalva, beleza? Vamos agora falar aqui da competência da Justiça Militar da União. Isso, o que a Justiça Militar da União faz? Muito bem, meu querido, julga crimes militares. Só isso, só. É bem simples, é uma frasezinha pequenininha. Anota então no caderninho. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares. Crimes militares definidos em lei. Crimes militares definidos em lei. Então vem cá, olha aqui. Isso é um foro por prerrogativa de função? Sim, é um foro privilegiado, previsto onde? Na Constituição. Então eu pergunto, pessoal, pela regra que a gente já viu, se o foro por prerrogativa estiver previsto na Constituição, ele prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri? Sim. Então significa que se um militar praticar um crime militar e for competência da Justiça Militar da União, quem vai julgar esse crime militar? A Justiça Militar da União. Eu pergunto, se for um crime doloso contra a vida, pelo texto constitucional, a competência da Justiça Militar da União. Não interessa quem é a vítima, não interessa se está de serviço ou não. Isso por uma interpretação que a gente está fazendo aqui do artigo 124 da CF. Basta que seja crime militar de competência da Justiça Militar da União, que ela é competente. Não tem a ressalva do Tribunal do Júri aqui. Mas o artigo 9º do Código Penal Militar fez aqui uma relativização dessa competência da Justiça Militar da União de julgar crimes militares. Qual foi? Muita atenção aí. Vamos anotar essa observação aí de acordo com o artigo 9º, porque pode cair na prova de vocês. Vamos lá? O artigo 9º, parágrafo 1º, vou até colocar aqui, ó, observação número 1, artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Aqui ele vai falar da competência do Tribunal do Júri. Então, ó, 9º, parágrafo 1º, competência do Tribunal do Júri. Isso, já anota aí no seu caderno. Se o crime for doloso contra a vida, se o crime militar for doloso contra a vida de civil, se o crime militar for doloso contra a vida de civil, a competência será do Tribunal do Júri. Se o crime militar for doloso contra a vida de civil, a competência será do Tribunal do Júri. A competência será do Tribunal do Júri. Beleza? Agora nós temos a observação 2,
que é o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Então, observação 2 aqui pra gente, que é o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Aí ele vem falando agora do militar da União que pratica crimes militares dolosos contra a vida civil militar, mas ele está agora de serviço, tá? Então, olha, ele vem falar aqui agora do militar da União de serviço. Militar da União de serviço. Vamos lá. Militar da União de serviço praticou qualquer crime e encaixou aqui no artigo 9º, tá, pessoal? Inciso 1, 2 ou 3, não interessa que crime seja. Se configurou crime militar, a competência de quem? Da Justiça Militar da União. A vítima é civil, a vítima é militar, a vítima foi vítima de tortura, a gente já viu o que é possível. A vítima foi vítima de homicídio, competência da Justiça Militar da União, beleza? Tamo junto? Se ele estiver de serviço, competência da Justiça Militar da União, beleza? Então anota a observação desse caderno aí. Compete à Justiça Militar da União, processar e julgar o crime doloso contra a vida. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar o crime doloso contra a vida de civil contra a vida de civil, se o crime for praticado por militar da União, de serviço militar da União, em situação de serviço, melhor, né? Em situação de serviço. Beleza? Pessoal, ele vai trazer pra gente várias hipóteses aqui de serviço, se ele estiver a mando do presidente da República e no exercício das competências do artigo 142 da Constituição Federal, dentre eles a manutenção da lei e da ordem por iniciativa dos poderes. Ele vai falar no patrulhamento, no emprego excepcional da segurança pública, ou seja, todas as hipóteses ali estão falando do militar da União que seja de serviço. Se ele estiver de serviço contra civil, pronto, pessoal, ele praticou um crime militar e está sujeito à Justiça Militar da União e não na competência do Tribunal do Júri. Então eu pergunto, é possível que o militar da União pratique crime doloso contra a vida civil e seja julgado pelo Tribunal do Júri? Vamos lá, me ajuda. Entendeu não? É assim, ó. Militar da União praticando crime doloso contra a vida civil e a competência do Tribunal do Júri. Quando? Muito bem, se ele estiver de folga. Porque se ele estiver de serviço, de quem é a competência? Da Justiça Militar da União, por força, não só do parágrafo 2º do artigo 9º, mas da própria Constituição Federal, beleza? Então, o parágrafo 1º do artigo 9º do CPM, ele simplesmente trouxe uma relativização do 124, falando que o militar da União que pratica crime doloso contra a vida civil, se ele estiver de folga, pronto. Nesse caso, a competência do Tribunal do Júri. Agora, se ele estiver de serviço, é a competência da Justiça Militar da União. Belezinha? Fechou? Tamo junto aqui? Bem, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo bloco. Até mais e tchau!